Beleza. Pronto, gravando. Manda bala. Muito bem. Então, eu Então, sou Maria José, da cidade de Coronel Fabriciano, faço parte desse grupo maravilhoso do nosso legado, que vai sair a coletânea do Somos, como é que é o título? Suspense? Somos vencedores. Não é isso, Valente? É isso mesmo, né? Eu acho que todos me conhecem, né? Arlete Novaes, e nós estamos aí, né, nessa obra maravilhosa, essa coletânea que já é sucesso, né? O próprio nome já fala, somos vencedores e vencer, né? Uma doença é tudo que qualquer pessoa quer na vida, né? Então, nosso objetivo é esse, é de fazer com que as pessoas, né, sintam, né, ao conhecer a história de cada um que vai estar nessa coletânea, sinta-se ativado a lutar aí, né, e a vencer essa doença, a controlar os índices glicêmicos. Então, hoje o nosso objetivo aqui é esse, né, de estar apresentando para vocês que aceitaram o convite de estar participando dessa coletânea maravilhosa, né, e conhecer, né, quem vai estar aí junto conosco, né, em parceria para desenvolver todo esse projeto aí editorial, né, o antes, durante e o depois da nossa coletânea. muito bem. Então sou eu agora? Então boa noite. Então, uma honra estar aqui com a Arlete, com a Ana, Maria Moura. A, como que é? Comidas Doces Fits? Esqueci o nome. Brasil, Silviane, vai se apresentar agora mesmo. Tá, prazer, Sonja. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu fui convidado aí para a Lete pela Jus para conduzir, organizar. Sou Alexandre Nunes Romero. Eu sou de São Paulo, da capital. Tenho 51 aninhos. Sou casado, tenho 2 filhos. Eu tive uma doença intestinal grave, sem cura, autoimune. Mas, como eu sou muito teimoso, muito chato, eu descobri que eu produzia a doença e que eu tinha que desproduzi-la. Então, eu entrei em remissão com a doença. São mais de 8 anos sem tomar remédio. Eu fui fazer agora um exame. A doença de Crohn que eu tive, eu não tenho mais. Fui diagnosticado com a retocolite ulcerativa, mas ela está em remissão e eu estou sendo estudado por uma equipe médica. Como que eu tenho uma doença, ela não se manifesta. Aí eu expliquei que a explicação está no Papai do Céu lá em cima, que me ajudou a organizar meu corpo, minha alma e meu espírito. Maria Lúcia Oliveira, seja bem-vinda. E aí, com essa cura, com essa busca toda que eu fiz, aí eu virei terapeuta, eu trabalho com empreendedorismo, com marketing digital, tenho uma agência. E aí eu quis escrever um livro, né? Porque eu queria contar o que aconteceu comigo. E aí me veio o nome Você é a Cura, onde eu descobri que a cura estava em mim e não estava no médico, não estava no remédio, não estava... Estava tudo dentro de mim. E aí, com isso, eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, Descobrindo os Poderes do Amor Verdadeiro, que na verdade eu não me amava. E aí quando eu comecei a me amar, a gostar de mim, me cuidar, então aí eu também tive a cura. Quando eu aprendi quanto Deus me ama, o quanto Ele me amou, né? E o quanto que eu tenho que amar, então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então recebi o amor dele, passei a amar ele, comecei a me encher de amor e agora eu consigo transbordar na vida das pessoas. Eu lancei o livro no Resort do Pablo Marçal, fui aluno da Alvina, que fez os livros do Pablo, depois foi aluno da Elis, que foi aluno da Alvina e que também faz os livros do Pablo. Lancei livro lá com ela, trabalhei com ela, com a parceira dela, me fugiu o nome agora. Trabalhei na editora do Rafa Raio, também Alphaville.
E aí fiz a coletânea com a Arlete e com mais 3 autores, chamado Segredos do Coração, onde a gente terminou de fazer a nossa mentoria, e aí a Ana, que é uma das parceiras aqui do projeto, ensinou, teve a ideia de a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. E foi aí que a gente fez a coletânea, todo mundo perdido. Eu, como sabia de marketing digital e tinha um certo conhecimento e estava meio que assim de folga por causa da pandemia, assumi o projeto, mas não imaginava que um dia estaria aqui. Então hoje eu tenho, além de alguns livros que eu já fiz, ajudei a fazer, alguns clientes que eu tenho. Eu estou agora numa mentoria e numa coletânea com as mulheres inspiradoras, que a Arlete e a Josi também fazem parte. E agora nesse desafio aqui com vocês também. De novo, me sinto lisonjeado, honrado pela confiança. E eu vou dar tudo que eu tenho, ensinar tudo que eu puder. Para vocês saberem, né? A gente vai entender e aprender. Escrever um livro do começo, meio e fim. E na medida de cada um. Porque tem gente que quer aprender, tem gente que não quer, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Então a gente vai ter aí mentorias semanais, coletivas, mas quem precisar também de ajuda específica, eu também me disponibilizo a ajudar. Alguém tem alguma pergunta? Ainda falta apresentar rapidamente a Sil, a Maria Lúcia e a Josi, Então, que entrou aí agora. Diga aí. Pode falar, Sil. Muito boa noite, gente. Muito lindo o teu testemunho, Alexandre. Obrigado. É sobre isso, né? Quando a gente começa a alinhar essas 3 esferas, aí as coisas mudam completamente na nossa vida e a gente é feliz de verdade. E me chamo Silviane Lázaro, então, estou morando em Torres, Rio Grande do Sul. Eu tive restaurante por 22 anos e eu, nos últimos 8, 9 anos, eu implementei um buffet fit saudável, eu chamava de buffet fit, no meu restaurante. Em 2020 eu fechei ele, tentei vender, não consegui, daí depois fechei, aí depois vendi, e aí entrei no digital, porque naquele mesmo ano a gente se mudou de cidade, e aí eu não sabia muito bem o que fazer, né, para que lado ir. 22 anos trabalhando em restaurante era só o que eu fazia. E no início, antes de eu vender, eu entrei no digital, vendendo PLRs, que são e-books licenciados. E o meu primeiro e-book foi sobre alimentação limpa. E por coincidência ou não, tudo que está nele, que não fui eu que escrevi, mas parece que foi. Porque ele é exatamente o que eu falo hoje. Então, Deus vem me preparando desde muito tempo, desde 22 anos atrás, para fazer o que eu faço hoje. Então, ele me tirou da minha cidade, me trouxe até aqui, né? Eu jamais pensei em mudar de cidade, enfim, né? É uma história longa. Mas, enfim, Deus tem um propósito e um plano para cada um e para a vida de cada um de nós. E quando a gente começa a entender esses porquês e os comos de Deus, a gente é mais feliz, né? Então, ainda estou entendendo muitos porquês, mas hoje eu entendo de porquê, né? Que eu faço o que eu faço. E no início foi bem complicado para mim, porque eu descobri as coisas e eu não tinha ninguém para me comprovar, porque na internet todo mundo fala, todo mundo é meio que egoísta, algumas pessoas falam, mas outras escondem, então a gente não sabe até que ponto as pessoas estão sendo sinceras, falando a verdade, e eu não entendia, quando eu comecei a descobrir o quê? Que a alimentação saudável não era só para emagrecer, que era para quem tinha problemas de saúde, vários problemas de saúde. E aí eu questionei a minha Nutri, uma amiga, e ela me disse assim, eu disse, Paula, essas receitas todas, as pessoas intolerantes, diabético, intolerância a glúten, lactose, podem consumir? Como assim? Me explica, eu não queria entender mais. Daí ela, sim, Sil, ela revisou todas as receitas e ela disse assim, sim, se a pessoa diabética se substituir isso por aquilo, se tu botar isso na descrição ali
dos arquivos, sim, é basicamente a mesma coisa. Depois disso eu comecei a ver que quais os ingredientes mais usados, essas coisas todas, e eu ficava me questionando. Eu disse, será que só eu sei disso? Por que as pessoas não falam disso? E muito tempo eu fiquei, muitos meses, eu fiquei me questionando, até que eu entendi qual era o propósito disso tudo. Era de falar isso para as pessoas, era de abrir meu coração. Quando eu escutei a frase, inclusive foi do Pablo Marçal, um ano e meio atrás, mais ou menos, ele disse assim, qual é o legado que você vai deixar? Você morreu hoje. Quem vai saber o que tu sabe? Isso me incomodou, ouvir isso. E aí hoje eu entendo o porquê. Porque quando eu descobri que o que eu sei pode salvar muitas vidas, é esse o meu propósito. É de levar essa informação que está aqui dentro de mim, do meu coração, da minha mente, para mais pessoas, esse entendimento. Então, é sobre isso. E o livro, a coletânea, isso que a gente está fazendo agora, é para salvar vidas, é para salvar famílias, para dar mais qualidade de vida, não só para quem é diabético, mas para toda a família. Então, fazer as pessoas viverem mais, viverem melhor, entenderem qual é o seu propósito também. Porque a gente vai falar de um pouquinho de cada coisa, mas a gente também vai falar do que vai tocar nesse assunto, né, de mudança de mentalidade, fazer as pessoas buscarem a espiritualidade, como o Alexandre bem falou, tem coisas que não têm explicação, e tem muitas doenças que a gente cria, inclusive o diabetes. Tem muitas situações em que ele é hereditário, essas coisas, mas muitas vezes é a gente que cria a própria doença, até a diabetes, e muitas outras doenças, só que a gente não sabe, né? A gente não se dá conta, enfim, mas a gente pode conviver muito bem, não só com a doença, mas também com tudo que acontece na nossa vida. Não que Deus permita, porque Ele nunca quer ver a gente sofrer. E eu entendi isso há bem pouco tempo atrás, de que apesar, né, dessas situações acontecerem na nossa vida, ele vai fazer disso contribuir para um jeito. Então, é isso. Então, eu tô aí, sou uma estudiosa de alimentação saudável há muito tempo, e eu quero passar isso para mais pessoas. Estou estudando muito a questão de mudança de mentalidade, como isso influencia na perda de peso, que às vezes as pessoas não conseguem emagrecer não só porque comem errado ou certo, que não tem nada a ver com isso, que é muitas coisas do emocional. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, que a maioria das pessoas diabéticas também elas têm sobrepeso, né? Então é um contexto todo. Sim, beleza, Sil. Sôngela, você apresenta para nós aí, rapidinho. Olá, boa noite. Boa noite, Silviane, Arlete, Dona Maria, José, o Alexandre, né? Que muito linda a história de vida, meu Deus. Obrigado. E eu fico ouvindo tudo do seu relato aí, eu até tenho vergonha diante do meu, que é tão pequeno, e às vezes eu acordo com uma preguiça, né? Então, muito obrigada por essa maravilha de mensagem, né? Falando de Deus, que Ele é o nosso Pai Criador, que nos fortalece, que toda a honra e toda a glória a Ele. E eu já agradeço por tanta bênção que Ele derrama sobre você para estar participando com a gente, contando esse milagre, essa vitória linda. E viver com Deus é isso, todos os dias. A gente sente Ele na presença do nosso corpo, nos levantando toda manhã, quando a gente vai comer, a gente lembra, não, isso eu não quero, eu quero isso, meu Deus, porque não me faz bem, somos nós mesmos que temos que nos amar, é assim mesmo, concordo com você. Para quem está de fora, ainda não contraiu, né, o diabetes, que eu nunca imaginei, que eu não aceitei, para mim foi, eu vou contar para vocês na coletânea aqui da Falta Completar e mandar para a Arlete, mas eu não aceitei, eu me desesperei perante o médico quando ele me diagnosticou. Então, foi difícil, horrível, mas agora não. Eu, diante de vocês me trazem tanta força, tanta vontade de viver, de me preparar. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Que Deus abençoe todos vocês, e a mim, a todos nós. Amém. Muito bem. Maria Lúcia, apresenta aí para nós.
Boa noite, meninas, e boa noite, Alexandre. Então, eu cheguei um pouco atrasada, porque eu estava ouvindo uma outra live também, e sobre saúde, e muito interessante. Mas peguei um pouco da fala do Alexandre e também contribuiu muito. Que me chamou a atenção que ele falou um momento aí das pessoas. Uns têm preguiça de escrever, outros acham que não dão conta, cada um tem seu estilo, cada um tem o seu jeito. E o meu é a dificuldade que eu tenho de escrever. E até mesmo de falar, falo pouco, escrevo nada, mas tem ação, né, Maria José e Arlete, que já me conhece. Então, assim, então agora um desafio, né? Eu colocar no papel as minhas ações. Fico muito grata a todos vocês, né? E acredito eu que vocês vão contribuir para que como é que eu falo, essa dificuldade de escrever possa agora desabrochar. Quem sabe? Já é, E já conto com vocês. E Com conto com vocês. certeza. Será, com certeza. A gente vai ensinar técnica, metodologia, formas para facilitar tudo isso. E independente disso, a Arlete aí tem uma capacidade, tenho certeza, de repente você mandar um áudio, né? De traduzir, eu posso ajudar, a gente tem outros colegas também que tem essa capacidade. E a gente tem que tirar, né, o perfeccionismo. A gente tem que enfrentar esse medo. A gente tem que... Você vai ver que vai ser tudo bem facinho, né? Sempre com apoio. Eu falo assim, ó, eu moro num condomínio que tem 2 torres de 20 andares vezes 4, são 80, 160 apartamentos. Só eu tô na academia às 6h30 da manhã. Aí eu falo assim, aí tem muitos que vão, sabe, na academia do prédio, não vão porque é sozinho, gosta de ir com alguém numa academia. Então assim, realmente, se você tiver um personal trainer, se você tiver uma nutricionista, então e se você tiver alguém te ajudando, para você às vezes na igreja, né, pra você encontrar com Deus, você precisa estar envolvido. Então, nem todo mundo consegue fazer as coisas sozinho. Essa tal dessa frequência, né, que a gente precisa estar, essa ambiência perto de pessoas que motivem a gente, que falam pra gente, né, como a Sônia falou, né, às vezes eu tenho preguiça, e aí eu falo assim, não, mas eu vi eles fazendo, eles falando, isso acaba tirando a gente, né, da zona de conforto, porque é natural isso, né, o nosso cérebro tem, o nosso ego, pra quem não sabe, ele é nosso inimigo, né? E ele mora dentro da gente. E a gente tem que ir aprendendo aí a lidar com esse inimigo interno que a gente pode transformar em amigo. Mas desde que a gente não obedeça a ele, e sim ele nos obedeça. Mas a gente vai chegar lá. Então, enfim, esses encontros que assim que a coletânea começar a se iniciar, eu costumo fazer uma reunião por semana, e depois as reuniões individuais. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês um pouco sobre o projeto, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Na verdade, sabe que eu não vou compartilhar a tela, eu vou mandar o site depois para vocês. O projeto consiste, na verdade, então, a gente reunir até 30 escritores ou escritoras que tenham tido... eu preciso falar uma coisa... Sil, né? Sil? Silviane e Sil. Aí para todas, né? Eu falo que a doença me curou de um monte de coisa. Então eu fico pensando assim, cara, esse livro cheio de história de gente que também teve cura. Você imagina, o nosso livro aqui, Segredos do Coração, pra vocês terem uma ideia, a gente teve o relato de uma família que uma das integrantes da família comprou o livro para toda a família e eles se reuniam para fazer um encontro para eles fazerem a autolimpeza, para eles se perdoarem, para eles entenderem as dificuldades. Cara, você acha que eu chorei? De tanta emoção,
de tanta... Então assim, ó, a gente quando participa de um negócio desse, a gente fala assim, é muito além do que a gente pode imaginar. Ó, eu participei, tem uma das nossas parceiras que é de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela pediu, olha, faz um vídeo do depoimento da sua parte e tal. Cara, ela fez o lançamento do livro lá, e eu apareci no telão lá, meio que participei do lançamento. Então assim, a gente participa presencialmente online de vários lançamentos. A gente passa a ter amizade, relacionamento com essas pessoas pro resto da vida. Cara, ó, só a parte do relacionamento, do network, seria algo que não tem valor absolutamente algum, né? Depois a gente unir todas as nossas histórias num livro, é algo de uma riqueza. Porque você fala assim, mas eu não sou médico, eu não sou especialista, eu não estudei. Cara, mas é o simples se conectando com outro simples. Pessoas dizendo assim, eu passei por isso, né? É a gente dando força para outras famílias, para outras mulheres, para outras pessoas que por maus hábitos ou por criação tiveram uma má alimentação, como eu tive. Ó, eu aprendi a fazer a alimentação alcalina, alimentação higienista, a trocar eu comia almoço, janta com doce e fruta e misturava todas as comidas. Então misturar todas essas comidas não é saudável. Então a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um. Então você imagina um livro com 30 histórias pequenininhas, mas de verdade, de valor. Isso é algo que não tem. E quando a gente começa a lançar o livro, né? Isso aqui é só o pontapé inicial. A gente também já vai fazer o pré-lançamento do livro, que é começar a fazer as declarações públicas, começar a fazer live, começar a passar no Instagram, começar a fazer postagens. Se eu tenho vergonha, eu curto, eu participo das lives e vou aprendendo, aí vou desbloqueando, e aí eu preciso começar. Todo mundo aqui, pelo jeito, é cristão e sabe a parábola dos talentos. Então é não deixar essas histórias e esses talentos ficarem perdidos, né? E sim deixar um legado para essa e para tantas outras gerações. Então a ideia do livro é tudo isso. Eu quero escrever um livro para ganhar dinheiro. Eu já vou dizer para você que você vai se lascar se você quiser ganhar dinheiro com o livro. Alexandre recomenda, se lascar. Para não falar outra coisa feia. Mas brincadeira. Por quê? Porque o livro é uma semente. Você vai ganhar dinheiro? Vai. Mas primeiro você vai se curar, vai transformar a vida de outras pessoas. O livro dá grandes possibilidades. Agora sim, né? Falei brincando, por favor. Você vai ganhar dinheiro, mas é um novo meio de vida na vida de cada um. Eu achei que ia vender meus livros, e eu vendo menos livro do que faço livro. Eu já fiz mais de 10 livros. Eu fiz live, semana de live, onde não vinha 10, 15 pessoas. E chegava a ter momentos que não tinha ninguém na live. E aí eu falei pra minha mulher, quanto menos gente vier, mais eu vou fazer. 2 dias depois veio uma moça me chamar no Instagram, que queria falar comigo, queria que eu escrevesse o livro, porque ela adorava, me seguia e queria ser que nem eu. E eu falei assim, não, me belisca, você é piada, você tá me zoando. Falei, não, ela falou, Alexandre, você tocou em mim com a sua história, com não sei o quê. Então a gente acha que assim, mas eu tenho 10 seguidores. Cara, não é a quantidade, mas sim a qualidade, né? As pessoas certas, e Deus vai colocando as pessoas certas. Assim como a gente está aqui num grupinho, esse grupo vai começar a crescer e esse movimento ter a sua expansão e na força e na medida, na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Certo? Então, a gente começa o livro ajudando vocês a fazer um pedaço. Depois a Arlete aí, com a ajuda da Ana, enfim, da Josi, ou de quem for participar,
vai fazer as conexões e a costura do livro. Depois a gente vai criar capa junto. A gente vai entender como que funciona, como fazer. Então tem técnica de mapa mental, jornada do herói, a linha do tempo, um monte de coisa aí para ajudar vocês a aprenderem, quem já tem o livro pronto, a ter ainda mais condição de poder vender mais o seu livro. Essa parte do marketing digital, né, como a Sil falou, o marketing digital é meio hoje em dia para tudo na vida. Nunca mais ninguém vai viver sem isso. Vai ser impossível as pessoas viverem sem o marketing digital. Eu vi aqui a Maria Moura falando do marketing e eu fiquei aqui arrepiado, porque você vê as pessoas com tanta resistência e ela fala, não, vou enfrentar e eu vou pra cima, e eu acho isso demais. Porque, né, é isso aí, a gente precisa encarar, enfrentar. Todo mundo é capaz, tudo é possível, podemos tudo, né? E é isso aí. O que mais? Então, assim, a ideia da gente, do livro, é a gente fazer o livro digital, para vocês poderem vender com um lucro de 100% nas vendas, tá? Então vou ajudar com página, vou ajudar com site, a gente vai fazer um site da nossa história, né? A gente, eu digo eu, junto com vocês. A gente está estimando fazer 30 livros físicos para vocês receberem em casa os exemplares e para ter aí um início. E a gente imagina que assim, se você, com os 30 livros, se você vender, der 10 e vender 20, você já pagou um investimento que vocês fizeram. Que mais? E todo o suporte depois, porque assim, ó, fazer o livro tem antes, durante, começo, meio e fim. Para fazer o livro. Agora, para vender, para divulgar, depois do livro, pós-livro, não tem fim. É um movimento que não vai ter nunca mais fim. Porque se você parar de divulgar o seu livro vai ficar parado e você vai enterrar esse talento. Então a gente vai ajudar em tudo, em todo esse processo. Depois do livro pronto, a gente pode ajudar com tráfego pago, a gente pode se unir aí aí a gente pode fazer lançamento online, a gente pode fazer lançamento presencial. Tudo vai depender da boa vontade e de juntar o grupo diante de dinheiro, né? Porque tudo precisa de recurso. A gente também no pré-lançamento pode lançar o livro um pouco mais barato para arrecadar recurso. Enfim, eu vou dar várias sugestões no meio do caminho, mas tudo tem que ser de comum e da vontade de todos. A gente tem contrato que a gente assina. Só para vocês saberem, na outra coletânea teve uma pessoa que já fazia parte de uma coletânea e ela estava fazendo como editora. E essa editora nem o e-book ela não tinha e nem o livro físico ela não tinha. Para ela ter o livro, ela só podia comprar junto com a editora. Então o que acontece com a editora? Ela te amarra para que você seja dependente. Nós vamos ensinar vocês a fazer um livro de forma independente para que vocês tenham um lucro de 100%. Porque se você colocar em alguma plataforma, se você deixar na mão de editora, eles vão vender o livro, vão te dar 10, 20% e aí que você não vai ganhar nada mesmo com o livro. Então, a gente vai ensinar todas as formas de divulgação, de venda, de comercialização. E com a venda dos livros que vocês vão receber, mais o e-book, antes de vocês terminarem de pagar o investimento, vocês já vão ter recuperado o dinheiro, fora o network, fora se transformar, de repente, se você quiser, num diagramador, numa escritora, num ghostwriter, né, que é o escritor fantasma, né? Você conta uma história e aí o escritor fantasma que conta a história te ajudando.
E a gente vai contar tudo essas coisas pra vocês aprenderem. E de novo, na medida de cada um. Alguém quer ter alguma pergunta? Porque eu falo e não paro mais. Né? Não, mas a proposta é te ouvir mesmo, ouvir todo, né, o desenrolar de que é que nós estamos, que você tem a proposta para nós, porque nós, assim, eu e a Arlete já conhecemos lá da outra coletânea, entendeu? Então, aí você atualiza para todos aí, né, igual você está falando, eu tô registrando aqui, e depois, gente, vai ser enviado o link, né, para vocês, lerem direitinho, tudo dentro dos conformes. Aí eu vou enviar um site com a ideia toda do projeto, para vocês lerem e entenderem, e um cadastro para vocês fazerem com interesse, e o link para fazer a compra, tá? A gente está estimando o livro aí, esse investimento de R$ 1.200 à vista, ou em 12 de R$ 120. Então, assim, 12 de R$ 120 para você escrever um livro, você participar de um negócio todo desse, e depois vender o livro, ou vender o e-book e recuperar o dinheiro, é algo que, assim, eu desconheço. Ó, eu fiz cursos com várias pessoas, escritores. Eu ajudei o Roberto Chiniachi a escrever um livro. Para quem conhece ele, na verdade foi o primeiro livro que eu participei, foi com o Roberto Chiniachi. Eu atendi lá no instituto dele, e essa proposta foi algo que a gente fez realmente. Por quê? Porque a gente precisa de recurso para fazer o negócio acontecer, mas esse recurso todo é revertido, e uma verba muito pequenininha de cada um, né, pagando parcelado aí R$ 120, dá 2 pizzas, 2 finais de semana aí, 2 pizzas com... que pizza faz mal, né, não vou falar de pizza, vamos falar de... Mas tem a pizza fit. Aí a gente pega a ideia com a Sil aí, de uma comidinha mais light, que é o preço de 2 jantares aí, sozinho, né, se for em casal, de um jantar só. Eu aqui em casa tenho mais 3 meninos. Outro dia nós fomos num restaurante japonês. Não, era R$ 100 por cabeça. Aí eu gastei 400 e pouco mais com bebida num jantar. Aí você fala, gente, né, como o dinheiro... Então, e a gente sabe, né, que as pessoas, né, por isso que faz coletivo. Um livro hoje, se você for fazer numa editora, vão cobrar aí de 5 a 15 mil reais pra você fazer um livro inteiro. Então a gente, com isso, reduz custo, e um fortalece o outro, um impulsiona o outro. Então é um movimento de 30 pessoas, um impulsionando o outro, e não só um movimento só, né? A Maria Moura tem um livro, acredito que sozinha não está sendo fácil, né, movimentar um livro inteiro. Agora, coletivamente, você imagina que toda vez que a Sôngela, por exemplo, divulgar o livro, ela está divulgando o livro, a parte dela e a parte de mais os outros colegas, assim como a parte da Sil. Então, cara, isso é uma corrente do bem, inacreditável. Não é porque eu tô querendo, não, cara. Pergunta para quem fez. É um investimento assim extraordinário. A gente fez. Eu tô na 3ª coletânea e já mais de 10 livros prontos. Então eu tenho um cliente que já fez 3 livros comigo e que ele tem mais uma coleção inteira de livros para fazer. E aí ele faz tudo sozinho. Então a gente vê aí a dificuldade. Eu mesmo, né, que já tenho um certo conhecimento, mas pequeno, tenho dificuldade de vender ainda os livros. Então quando tem evento na escola dos meus filhos, eu levo. Então tudo é legal porque a gente vai criando relacionamento, né? A Maria Lúcia, que diz que é quietinha, ela vai ficar faladeira, ela vai ficar, né, transbordando essas histórias. Você pode ir nas escolas, dar aula, dar palestra, ajudar outras pessoas. Então, assim, é um movimento, cara,
muito, muito do bem. Alguém tem alguma pergunta? E, olha, e Alexandre, igual você falou, né? Você vai fazer o lançamento do seu livro, você convidar 20 pessoas ali. Cada uma daquelas 20 pessoas ali que adquiriu o seu livro já vai pagar, não é? Já vai pagar o valor que você investiu. Olha, um livro hoje, ele vai ser vendido aí ao em torno de 79, 80, 70. Se você fizer uma promoção aí, 50. A gente, para produzir um livro assim, né, num volume grande ou médio, a gente vai pagar aí numa faixa de R$ 20 mais ou menos. Então vamos estimar que você tenha um lucro de R$ 40, né? R$ 40 vezes 20 livros, vamos falar que se 10 você deu, você ganhou R$ 800. Aí você tem o e-book, que você vai poder vender ele também por 100. Aí o e-book não precisa nem, é só entregar ele. Aí a gente eu faço a página, vende pela Eduz, recebe tudo direitinho. Aí então se você começar a vender e-book, que hoje muitas pessoas adoram, rapidinho. Então assim, mas eu tenho que gastar. Cara, infelizmente, para que se produza tudo isso, para a gente parar, a gente precisa, mas a gente encontrou aí um denominador para que esse investimento retorne o mais rápido possível para vocês. Então se a gente fizer esse livro em 3, 4, que ele demore 6 meses, pois tem 6 meses aí de 6 meses de plantação, depois 6 meses de coleta até terminar o pagamento, né? Se você fizer em 12 vezes, e depois a colheita disso é eterna, né? E não é só do dinheiro, de tudo que isso vai poder, a autoridade que vai poder dar para si, né? Que tem o negócio dela, enfim, para todo mundo. Você quando escreve um livro, eu não sei o que acontece, as pessoas te veem com mais autoridade, as pessoas, né, existe aquela coisa de criança, né, tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, todo mundo tem essa vontade. Muitas pessoas acham assim, eu acho difícil, eu acho que tem que ter talento. Não tem que ter nada, tem que ter força de vontade e querer fazer acontecer, né? A gente tudo posso naquele que me fortalece. É só a gente botar pra cima. Alguma pergunta? Silvio, você queria fazer a pergunta? Maria Zé, eu vou fazer só um comentário a respeito do livro. É igual em grupo, isso é muito poderoso, vou falar assim. Quando eu entrei no movimento do Massal, e foi lançado o desafio para escrever o livro, eu nunca imaginaria que poderia escrever um livro. Como é que uma pessoa vai escrever um livro se ela não foi à escola, se ela não tem recursos? Mas e agora aqui, nesse grupo aqui, para participar dessa coletânea, para falar sobre mudança de mentalidade. E aí eu fico imaginando, se eu não tivesse escrito o meu livro, se eu não tivesse ele na mão, e se eu também não tivesse conhecido o segredo que há dentro do livro, o que uma história faz a diferença na vida de alguém. Porque, veja, eu chegamos 60 anos, já com 58, agora em abril eu faço 59, com a filha deficiente, inválida, e pais que têm filho deficiente sabem que não é fácil, além de ser deficiente físico, é deficiente intelectual. Mas eu tinha uma paixão, mesmo que eu nunca fui na escola, mas eu tinha uma paixão de conhecer, de estudar sobre o cérebro. Como é que eu ia estudar, conhecer o cérebro, conhecer a mente,
Se eu nunca tinha ido à escola, o que eu fiz? Eu tive que entrar nesse movimento. É como estou entrando agora, que é uma honra para mim estar nessa coletânea. E não ficou caro para mim escrever o livro. Hoje, quando eu pego aquele livro, eu não escrevi ele para vender. Eu escrevi uma história ali, a transformação daquela menina, que eu usei as técnicas que eu aprendi no curso que eu estava fazendo com os terapeutas, com você também, Alexandre. Eu peguei muitas dicas com você, eu te acompanhava nas lives. É mesmo? Eu te acompanhava nas lives, eu já peguei Tá vendo, né? as dicas que você dava e eu trabalhava com a minha filha para que ela se reprogramasse a mente dela. Porque a deficiência é uma má formação, mas ela portava uma deficiência, uma ansiedade rara. E eu não aceitava que ela era controlada por remédio. E foi essa dica que eu peguei com você. Caramba. Então, eu não aceitava, eu falava, Deus, eu aceito ela do jeito que o Senhor me deu, mas eu não aceito que ela vive dopada por remédio. Eu sei que existe cura, por isso que eu escrevi o livro, contando a minha dificuldade, contando as minhas experiências que eu tive com Deus. Então, eu não aceitava aquela menina com síndrome do pânico, dando crise de ansiedade, arrancando seus cílios, arrancando seus próprios dentes, arrancando teu cabelo, cortando tua unha, até dando sangue. E eu lembrava, gente, tem um jeito. E eu aprendi tudo isso aí, aonde? Num grupo como esse. Que legal. Glória a Deus. Dá licença, nós podemos voltar no mesmo link, Alexandre? Vai passar, peraí. Eu vou travar aqui Fazendo lá com esse livro, né, de manhã, o desafio de amar. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na vida mesmo do casal, porque eu sou casada com um bipolar, um TDAH, entendeu? Eu sei, é 35, quase 40 anos convivendo. Então, assim, é a minha experiência, assim como cada um da coletânea vai estar colocando. Então, assim, a gente quando descobre, assim, né, o meu propósito é este, é através da escrita, é através desse trabalho que eu desenvolvo aqui, que eu vou conseguir ajudar outras pessoas, outras famílias. Então, assim, quando você descobre isso, não importa se tem um, se tem dois na sua live, se vai ver depois, porque às vezes a gente está sozinho mesmo. Mas no outro dia, quando você vai ver, tem 20, 30, 50, 60 visualizações. Você estava sozinho naquela hora, né? Naquele momento. Mas isso é muito bom. É só Deus mesmo, é só gratidão. É isso aí. Então é isso. Diga. É igual quando nós acordamos, né, de fazer a live 4h33, né? As Mulheres de Fé, MMA, Mulheres de Fé. Aí nós abrimos o Instagram com um novo link e tudo. Olha, vou te falar, tá? Eu acordo num gás. Né? Meu Deus do céu, uma energia, um negócio que vem lá do dedão assim, bora. E aí o Arlete e Maria Amor e vambora, sabe assim, a coisa inexplicável, sabe? E é Deus mesmo, gente, agindo e nós temos que levar mesmo a nossa história, levar a palavra, levar tudo, levar o conhecimento. A Lúcia aí? Nossa Senhora, gente, é tanto conhecimento, tanto, vocês não querem imaginar. Eu falo que escrever e coçar é só começar. Quando você terminar de destravar essa escrita dessa, você vai nos contar, a escrita dessa coletânea. E começar os seus livros, você não vai querer falar mais. Para que eu vou escrever? Não, vou escrever. Então, todo mundo que está aqui vai ter essa mesma sensação que nós estamos tendo, esse mesmo gosto. Por quê? É porque nós começamos o primeiro cachorro desafiante e agora é hora, vamos embora. Sabe, porque vem a inspiração, gente. E uma coisa mais bonitinha, deixa eu até falar rapidinho, né, Arlete, muito sobre a nossa aluna, que isso aqui meu coração
ferve de felicidade, da Aleta também. Eu creio que vocês vão ferver também. Para a escola de formação de escritores mirins, só crianças, né? Mais carentes e tudo, mas tem algumas que são mais acompanhadas pelos pais. Então, tem uma aluna que foi minha no ano passado, e a gente vem falando o ano todo na sala, incentivando, tal. Gente, a menina mudou a alimentação toda para fit, tudo. Nós fomos lá na casa dela, fez um bolo para nós de banana, maçã, aveia, porque a professora ia lá com a Arlete. A professora não pode comer outro bolo. Gente, vocês não querem saber. Aí, daquela festa, escreveu o livro dela no caderno, até cá. Escreveu tudo, a história toda. Foi lá e me falou, professora, posso ir na casa da senhora mostrar o livro? Porque a senhora plantou a sementinha no meu coração junto com a tia Arlete. Então, vai ter que ser a primeira para ouvir meu livro. Ah, gente, precisa de emoção mais. Desse jeito. A menina veio com a mãe, mas leu esse livro. Eu falei assim, então lê para mim que está lá, distando, né? Está lá, você que é mais difícil para a professora ler. Mas uma entonação, aí ela... Gente, ela criou 3 reinos de doce, salgado e... Só sei que o livro dela dá para eu trabalhar, nós trabalhamos com o tema diabetes, você acredita? Caramba! Que legal. Ela não falou diretamente do diabetes, mas falou o reino que era feito, né, de salgados, outro reino era de doces, né, o outro reino de bebidas, e ali eles viviam em paz, de repente eles começaram a guerrear entre si, no final tudo acaba bem. Então, assim, muito interessante mesmo, gente, bacana demais. E quer lançar o livro. Caramba. Vai lançar, os pais já se comprometeram, sabe? Já está aqui comigo o livro, eu estou digitando. Então, assim, é maravilhoso. Nossa. É isso. Então, essa mágica só quem vive. E hoje estamos aqui iniciando esse novo projeto, que é exatamente para isso, né? Para ir, junto com o favor de Deus, levar as nossas mensagens aonde Ele quiser, aonde Ele determinar. Então é isso. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou finalizar lá o site, então eu vou configurar o cadastro, né, para receber vocês que estão interessados e preparar o link para o pagamento. Aí também vocês podem entrar em contato com a Arlete ou depois comigo, ou não sei, com a Maria também, José. Eu não tenho cartão, aí a gente vê aí a gente vê como que a gente pode ajudar também de alguma forma, para ninguém ficar fora aí da coletânea, certo? Inclusive, nós pensamos assim que confirmar lá, que efetivar lá, provou mesmo que já está no grupo, que já está, nós vamos fazer, utilizar esse grupo, Somos Vencedores, Alexandre, para ir levando as pessoas para lá, que nesse grupo é que vai ter as mentorias. Perfeito. Viu, gente? Tá? Vai ter um grupo específico para as mentorias, tá bom? Porque aí vocês vão ver, vocês vão lembrar, gente. Nós só estamos falando de Catarina porque nós estamos trabalhando com a equipe assim, nota 1000, tá, Alexandre? Não é porque está na sua frente, não, mas eu sou muito assim, eu sou muito sincera com o que eu faço, né? Quando eu falo de cada um que está aqui nessa coletânea, que está no Diabetizando, ali dá meu coração enche de alegria, gente, vocês não imaginam a satisfação. Então, para mim, eu estou assim, milionária, eu nem tenho dinheiro que possa alcançar a felicidade que é de poder ajudar, sabe? Então, assim, com o gesto, com a fala, né, com essa interação. Então, é muito gostoso estar participando com vocês.
com E o Alexandre vai estar disponibilizando, lá vai estar tudo detalhado, né? O 1.200, 12 de 120, o que que você vai poder estar utilizando, né? Cartão, CIEPIX, o que está incluso, né, Alexandre? O projeto editorial, o gráfico, o registro da obra, né, no ISBN, o livro digital, o livro físico, a seção de direitos, né? Documentos aí, né, porque vai ser uma coletânea, os 30 exemplares, o e-book digital, olha para vocês verem, ele em PDF para depois, né, você ter o arquivo, para você poder estar imprimindo. Então, assim, tudo incluso, as mentorias, né, as lives, as orientações, então é muita coisa que está incluída, né, foi um dos motivos, né, que nos levou aí a fechar a parceria com a Ana de Goia e o Alexandre, porque gente, esse valor aqui, incluído isso tudo, a gente não acha fácil, não. Eu falo porque eu já participei de várias, estou participando, estou com mais 2 coletâneas aí para sair agora, né, que eu estou participando, e tem uma que foi 2.200 e nem livro eu tenho direito, eu tenho direito de e-book e um livro, sabe? Então, assim, não tem como largar, não, sabe? É pegar mesmo, agarrar, e o fruto que a gente vai colher depois. Aqui é um segurando nas mãos do outro, igual foi dito. Eu divulgando a coletânea, mas eu estou divulgando cada um de vocês. A Sil está lá no Rio Grande do Sul, ela vai divulgar o livro e o seu nome está lá, vai divulgar o seu trabalho. A Sôngela está lá em Parintins, vai estar divulgando e por aí vai. Então, assim, vale muito a pena. Vocês, né, podem estar, né, a Sil mesmo já fez isso, tem várias pessoas que ela já convidou para poder estar participando, as pessoas, né, o Sander também. Vocês podem estar também buscando outras pessoas, porque nós vamos precisar, né, de até 30, né, até 30 pessoas aí para poder estar participando da coletânea, então pode convidar outras pessoas, tá? Isso, mesmo se a pessoa falar assim, eu não sei escrever, nós estamos aqui para isso. Pode gravar áudio, que a gente sabe fazer a transcrição. Então, para tudo tem um jeito. Isso. E a gente vai ensinar, né, tudo isso, a gente vai dar todas as técnicas, a gente vai arrancar esse conteúdo maravilhoso daí de um jeito ou de outro, e com amor e carinho. Porque arrancar é meio grosseiro, né? Mas vamos ser tudo com... nós vamos desenterrar esses tesouros que estão aí dentro. É isso aí. Eu lembrei de uma pergunta. É que a minha internet aqui não está muito boa, às vezes dá uns cortes, mas para quando a intenção da gente escrever prazos, essas coisas? Lançamento, se tem alguma previsão. Então, hoje está iniciando aí o projeto com vocês. A gente vai, quem já for entrando, a gente já vai trabalhando os textos, a gente vai adiantando, e essas pessoas, até a gente encher o grupo aí, como eu falei, até umas 30 pessoas. Isso pode levar aí de 1 mês até uns 3. Depois o restante já vai ficar um pouco mais fácil. Depois, porque a parte mais difícil é juntar tudo. Nossa, que Deus. Olha, a gente vai deixar aí uma estimativa de 3 a 6 meses. Nós fizemos um cronograma, né, Arlete? Para enviar para o Alexandre, e Deus vai nos honrar com esse cronograma. Eita! Eu acho que a gente precisa colocar as datas mínimas e as máximas, né? Então, é uma previsão, né? Isso, para ter... Então, a outra coletânea que eu estou fazendo parte, a gente imaginou também conseguir as pessoas com mais facilidade. Então, assim, tá ainda faltando, acho que 8. A gente já tem, mas já tá todos os textos, quase tudo pronto. Então agora vai entrando, a gente vai já fazendo a costura, e o quanto mais rápido, a gente quer mais rápido que puder. Mas tudo vai depender desse movimento todo. E o pré-lançamento começa quando? A partir do momento que já tiver entrando gente no projeto,
a gente vai começar já tendo as reuniões semanais, pra gente já começa o pré-lançamento já. Por quê? Porque já começa a fazer movimento na internet, já começa a divulgar, já começa a fazer live, e enquanto a gente vai fazendo uma coisa, já vai fazendo outra. E aí não para mais. Entendi. E se não tivesse as 30 pessoas, que nem agora tu falou, né? Que tá faltando algumas pessoas na tua outra coletânea, né? Daí tem que esperar as 30 pessoas? Não dá para fazer com menos? Então, aí assim, como a gente estima, né? Na outra coletânea a gente estimou 45 livros. Nessa aqui a gente está estimando 30. Para que a gente não prejudique no número de livros, a gente pode ou diminuir o número de livros ou aguardar para conseguir. Só que assim, conseguir as pessoas para o livro, a gente entende que é também uma questão de tempo e de fazer esse movimento. Essa semana já entrou mais 3 na outra, entendeu? Então, toda semana vai entrando gente, porque também todo mundo vai começar a receber convite. Eu vou postar, eu tenho uma rede social só pra isso. Vocês vão começar a postar de vocês. E cara, é assim, de novo, a gente fala assim, né? Por que será que as pessoas têm tanta resistência? O investimento é muito pequeno para um resultado, para um retorno imensurável. Mas, que a gente não tem controle sobre os outros, né? Então, o que a gente entende, Sil, é que mais pode acontecer é atrasar um pouco mais isso, mas a gente vai conseguir, porque a partir do momento que a gente decidiu que vai ter, Deus vai prover essas 30. E a gente vai... Tenho certeza disso. Cara, não tem como. E por exemplo, assim, a gente já direcionou, vocês falaram no início, né, o nome do livro, é isso? É um nome provisório, né? Que nós estamos, porque pode mudar, né? A coletânea Somos Vencedores. Aí, lembra daquela reunião que nós tivemos, que teve a ideia, né? Acho que foi até sua mesmo de colocar manual, não é? Então, assim, nós colocamos, mas o nome, né, Alexandre? Depois o nome pode mudar. Então, porque aí depois você imagina que são, vamos contar ainda com 30, 25, 30. Gente dando ideias, sugestões para que isso, e para que todo mundo tenha o orgulho disso, porque isso aí tem que estar, assim, é um filhotinho nosso, né? É um filhinho nosso que vai brotar. E aí a ideia, a sugestão, né? Deus vai revelando um pouquinho cada uma, até a gente formatar Sim, mas a ideia é de fazer... E a ideia é fazer uma parte do depoimento. Tá falhando, né? A ideia é fazer, por exemplo, uma parte de depoimentos contando a história e também a parte de mais técnica, explicando com profissionais da área da saúde, essas coisas. Aí é bem livre, é o que arder dentro, e assim, não tá ardendo nada, nós vamos fazer arder, aí a gente vai dar ideia. Porque aí de novo, é a dificuldade de cada uma, né? Tem umas que já estão com a ideia na ponta da língua. Tem outras que falam assim, eu tenho muita ideia, não sei qual fazer. E tem outras que assim, eu acho que essa história não é importante. Então a gente vai, de alguma maneira, ajudar a fazer com que essa história fique interessante. Tá? Vai ter... Alexandre, vai ter pessoas, como você mesmo já convidou, né? Cardiologista, nutricionista, a Sil, né? Já convidou várias pessoas, até a minha nutricionista que vai participar também. Talvez as pessoas não estão podendo participar da reunião. E elas falam assim, eu tenho compromisso e tal, mas não tem vacância. Elas participando com o texto e lá no particular com a gente, entrando em contato. As pessoas já têm... Oi? Uhum. Né? Porque o caso das pessoas que eu conheço também. Quantas pessoas a gente tem? Não, eu vou fazer um levantamento assim. É porque agora que nós demos o pontapé inicial. Hoje foi, né?
o convite expresso para o Alexandre explicar tudo. Então, quer dizer, hoje está começando, né? Vamos falar assim, já começou muito tempo, mas a gente tivemos vocês. Porque agora a gente já sabe valores, mais ou menos, as coisas para direcionar para as pessoas, porque as pessoas me pedem também, né? Tipo, quanto vai custar essas coisas, como vai ser, enfim, daí a gente sabe mais ou menos, mas não sabe. Porque agora é de verdade que daí a gente então vai falar, né? Tipo assim, vai ser tanto, a previsão é mais ou menos essa, o título é mais ou menos esse. O bom seria, Maria José e Arlete, a gente pegar e fazer um resuminho disso, tipo, para mandar para as pessoas, sabe? Para os vossos convidados, para os meus convidados, explicando um pouquinho. A gente vai fazer o cronograma, a gente vai ter o site e a gente vai ter a live, que graças a Deus meu computador tá bonzinho aqui, tá gravando. Então vai ter tudo isso de material para poder ser divulgado, para poder ser compartilhado e a gente atrair o maior número que a gente conseguir, né? Não passando desse de 30, porque acho que aí já é demais. Pode... só para a gente fazer tipo um resumo disso tudo, sabe? Para poder mandar para essas pessoas, para elas confirmar ou não, para a gente saber quantas pessoas de fato tem. E se precisar fazer... Sim, Alexandre, vai providenciar isso mesmo. E se precisar fazer outra apresentação, outra live dessa, a gente vai fazer quantas forem necessárias aí para esclarecer. E se as pessoas tiverem dúvida individualmente também, é só chamar a gente que a gente também esclarece. Desculpa, Maria José. Não, é isso mesmo. A questão do documento é que você vai enviar para nós, né, o site, para todo mundo. Aí, por exemplo, eu quero convidar mais pessoas, eu envio esse site mostrando como que é, e falando, não, é assim, 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 então não. Aí o outro com a empolgação dele também divulga, né? Cada um convidando o outro, o negócio vai sair. Já deu certo. Está bem detalhado, né? O Alexandre e a Ana fizeram um documento assim. A gente tem o modelo do outro, está bem detalhado, está bem adiantado o nosso também, que o Alexandre já começou a mexer. Então, está bem detalhado. Tem um cronograma com data direitinho, apresentação do projeto, período de inscrição, recebimento dos textos, tudo direitinho. Então, vocês vão receber direitinho para estar enviando para essas pessoas e vai ficar muito bacana. Então é isso aí, gente. Obrigado. Um prazer aí estar aqui com vocês, ter conhecido vocês. E espero aí que a gente, mais rápido possível, consiga encher o grupo aí e tocar o terror. Certo? Deus abençoe a vida de Já vocês. deu. E tamo junto. Você tem alguma pergunta? Lúcia? Você tem alguma pergunta para fazer? Não, no momento só dúvidas mesmo, mas é para a próxima reunião. A gente está esclarecendo. Acho que hoje já deu para entender um pouco como vai ser, né? Agora, difícil mesmo é se eu escrever, né, Maria José? Aí você não, vai ficar. O mais fácil agora é escrever. Agora já foi. Você vai ver, vou te destravar, Lúcia. Meu desafio para mim agora não é para Tá certo. daquelas É engraçado, essa história minha de não escrever, eu acho que eu já comentei com você, muito antigo, né? Foi desde o primário. Teve alguns traumas e nunca mais escrevi nada. Aquele negócio que existia de redação, que a professora pegava a redação da gente e lia, e que os colegas riam da gente. Então, aquilo ali foi um horror na minha vida. Então, nunca mais escrevi nada. Eu trabalho Nem um bilhete para as pessoas eu escrevo, você tem uma ideia. Eu trabalho com reprogramação mental, se precisar, e a gente também te ajuda a dar uma reprogramada e tirar essa gravação traumática para colocar uma novinha em folha aí para você. Beleza, muito bom. Ela faz um trabalho maravilhoso aí de acupuntura, de coisas muito bacanas. Trabalho maravilhoso. Ela já tem clientes. Ela tá quer esconder leite, você vai ver. Não, Arlete, o que eu falei, eu não tenho dificuldade em fazer. Eu tenho dificuldade em escrever. É difícil. Então, Mas vai passar, né, Maria Moura? vai. Com certeza. Maria... Vai, você vai conseguir.
Eu que não escrevia, estou escrevendo. Né? E será você, mulher. Parabéns. Não existe barreira para quem quer. É isso aí. Sim, Quando verdade. quem quer, minha filha, você vence. É isso aí. Bom, isso é passado, né, Maria Amor? A outra aí, ó, meu orgulho aí, ó. Já tá escrevendo com a mãozinha bonitinha dela lá, ó. Eita, Deus. Deus é bom. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem que o pessoal fala e é a coisa mais certa. Ou você aprende com o seu passado, ou você para junto com ele. É isso mesmo. Então aprende com o seu passado e vai em frente. É isso aí. Muito bem. Então tá. Uma ótima noite pra vocês. Acredito que amanhã eu já consigo mandar aí pelo menos o site pra vocês. Enfim, até o final de semana aí já começa a rolar tudo aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Amém. Prazer em conhecê-las. Excelente, Maria, ó, gratidão. você me emocionou hoje, Boa viu? noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Na foto. Eu já tirei, já mandei lá, mas a gente já tira outra, vai. 1, 2, 3. Já teve foto. Fotinho. Deixa eu tirar a outra, peraí. Deixa eu tirar o print. Foi? Aí. Deus. Então pronto. Então, gente, Valeu. Deus abençoe. Pode nos procurar no PV aí à vontade. Ó, fala aí pra mim, eu quero começar e vamos lá. E já deu certo. A Sônia já mostrou, já está adiantado. A Maria Amor já está adiantada. A Maria Lúcia já está pronto. Tchau, gente. Boa noite. Amém. Fica com Deus. Tá bom, gente. Boa noite. Fique com Deus.